Agora, falar um pouco do Trump 2.0, tá? Falar um pouco de tarifa e imigração e um pouco de conclusões. Acho que a gente só trazendo um pouco o porquê que o Trump anunciou aquelas tarifas contra México e Canadá. A gente já comentou aquela questão do drug war contra trade war, muito mais para controlar a fronteira. Mas acho que uma coisa importante para ter em mente, né, que os Estados Unidos têm muita alavancagem, né, não sei se essa é a palavra, leverage contra esses países, porque assim, o comércio exterior para Canadá e México é muito relevante para o PIB. Tá? É tipo 2/3 do PIB depende do comércio exterior. Né? E daí, se você vai mais no detalhe, desse 2/3, boa parte dele trade com os Estados Unidos. Tá? 80% desse resultado do México depende dos Estados Unidos. Então, o México está numa posição mais frágil mesmo na negociação, o Canadá também. Né? Os Estados Unidos é uma economia muito maior, né? Tem um setor de serviços muito mais dinâmico, e hoje o comércio exterior representa ali 25% do PIB dos Estados Unidos. Então, você impor uma tarifa contra um país parceiro, e mesmo que haja retaliação, o impacto econômico para os Estados Unidos ele ainda é limitado. Tá? Então, tem esse estudo do Peterson Institute que mostra que, para o impacto no PIB, mesmo que os Estados Unidos imponham 25% de tarifa no Canadá e no México, 10% na China, com retaliação, o impacto no PIB dos Estados Unidos acontece, mas é aproximadamente meio ponto do PIB. Tá? Enquanto que no Canadá e no México, o impacto ao longo do tempo pode chegar a 2 até 3 pontos do PIB. Então é muito diferente. Então esses países têm o incentivo sim de cooperar com os Estados Unidos. A mesma coisa na inflação. Né? A inflação americana poderia subir 1 ponto percentual, faria diferença no mercado, mas Canadá e México é muito maior. Tá? Então a minha sensação é que Canadá e México têm todo o incentivo de cooperar com os Estados Unidos. A China, eu acho que é menos, porque a dependência da China aos Estados Unidos é menor hoje do que foi no passado. A dependência do comércio internacional para a China no PIB também tem caído. Então talvez a China seja mesmo o país que vai retaliar mais e que vai tentar impor um pouco mais de dor aos Estados Unidos. Agora, apesar do impacto não ser tão grande, eu acho que tem alguns efeitos secundários relevantes. Tá? São dois, basicamente. Primeiro é a questão de incerteza. Acho que a incerteza cresce muito nesse cenário. Tem hoje um texto do Wall Street Journal falando nessa linha, tá, que o aumento da incerteza relacionada às mudanças de política econômica nos Estados Unidos tem levado o investidor, né, o empresariado, a diminuir investimento. E daí você pega esse Trade Policy Uncertainty Index, e você olha lá 2018, 2019, né, na primeira guerra comercial, ele teve realmente picos, né? Está invertido, tá? Então para baixo é aumento dessa incerteza. É aumento da incerteza. Se você olhar em 2018 e 2019, esse aumento da incerteza ele foi meio que puxando para baixo o PMI do mundo todo. Tá? Então você teve um efeito na atividade econômica pelo canal de incerteza. E a gente tem visto agora uma recuperação desses PMIs, a gente já mostrou no slide anterior, mas um colapso não, um aumento, né, muito grande da incerteza relacionado a trade, que é a linha azul aqui. Né? Invertido. Né? Então, foi para baixo, aumentou a incerteza. E normalmente isso tem um impacto na atividade econômica ao longo do tempo. Se repetiu o que aconteceu em 2018 e 2019. Então, acho que esse é um fator que gera esse impacto ruim para a atividade econômica ao longo do tempo, talvez mais no segundo semestre. Tá? Outra coisa também para a atividade que chama atenção, esse gráfico aqui da esquerda embaixo, né, que é a demanda americana, né, o consumidor americano, quando você olha a quebra, né, do que ele está comprando, teve uma aceleração interessante em bens duráveis recentemente. Tá? E muito isso é antecipação. Os consumidores agora eles perceberam que tem uma chance grande dos Estados Unidos impor tarifas de importação e que o produto, o bem durável que ele normalmente consome vai ficar mais caro. Então ele está antecipando essa compra. É por isso que a gente já viu um PIB do quarto trimestre mais forte, especialmente pela questão de bem durável. Então você pode estar tendo você está trazendo o consumo do futuro para agora. Então quando as pessoas já tiverem feito suas compras, o PIB do quarto tri vai ser forte, do primeiro tri pode ser forte, mas depois vai ter um efeito ressaca. E daí o PIB pode ser mais fraco por essa antecipação que aconteceu em bens duráveis. Também vai se compondo aí um cenário de menos crescimento no segundo semestre. Terceiro ponto, esse prêmio de trade war na curva. Né? Você pega o break-even inflation de 2 anos, né, que é a taxa de inflação implícita nos títulos da dívida pública americana,
ele descorrelacionou muito do preço do petróleo, né? A aderência de curto prazo ao preço do petróleo é grande, né? Você toma um choque do preço do petróleo que vai para a gasolina, e o break-even flutua muito em função disso, e nos últimos tempos, nos últimos 3 meses, o preço do petróleo ficou relativamente bem comportado, mas o break-even inflation abriu. E muito disso é esse medo de tarifa. Então você está vendo aqui uma composição do choque negativo de oferta, né? O PIB tem um viés para baixo, a inflação para cima, né? Eu acho que é isso que a gente pode conviver no segundo semestre. E por fim, só um exemplo aqui de 2018, tá? Quando o Trump anunciou tarifas contra a China, se você pegar o CPI, na inflação de eletrodoméstico nos Estados Unidos, ela subiu 7% e o consumo caiu 12%. Então o americano já percebeu essa jogada e falou, então eu vou antecipar, né, todo esse consumo antes que os preços subam. Então tem os seus efeitos, né, que vão permeando de maneira um pouco mais sutil, mas que acontece na economia dos Estados Unidos com tarifa.